E aí, professor? Você já revisou sua lição? Ainda não? Então, revisa aí. Olá, amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, assim também com a minha vida, com a vida do pastor Bruno. Obrigado porque você está participando conosco, tem compartilhado também o link e cada vez mais, pastor Bruno, tem crescido aí o número de pessoas. Uma bênção, né, pastor? Que tem assistido, que tem compartilhado, tem agradecido. Pessoas de fora do Brasil. Sim, nós temos uma irmã chamada Norma de Istambul. Olha aí, ó. E ela tem Turquia. Acompanhado lá da Turquia. Olha, que legal. Sim, obrigado, viu, irmã Norma, pelo Um carinho. abraço, irmã Norma. O Dedival me mostrou também irmãos na Alemanha assistindo. Que legal. Que gostoso. Deus seja louvado por isso. E isso também é para honra e glória dele. Claro. Viu, pastor Bruno? Amigo, todo que esse material que montamos aqui, ele é montado com todo carinho, pastor Bruno. Todo amor. Né, com todo amor, para que de fato o professor possa ter aí uma ferramenta a mais para ser utilizada no coração da igreja, que é a escola sabatina. Sem dúvida. Lição de número 8, console o meu povo. Não podemos dar início a um estudo tão rico como esse sem orar ao Senhor. Claro. Pastor Bruno, ore, por favor. Vamos orar então. Oremos. Querido Deus, obrigado porque nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra, vamos estudar mais uma vez esta lição maravilhosa e pedimos que o Teu Espírito nos guie e também aos alunos, professores, aqueles que estão nos acompanhando. Amém. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas, pastor Patrick, além desta recapitulação, nós sempre temos uma dica do pessoal da Novo Tempo, hein? Justamente, a dica do manual, as 52 dicas para a hoje, escola sabatina. Hoje nós vamos para a 40ª, né? Justamente. Já estamos na reta final, olha já aí. Já gravamos 40 vídeos. Incrível, né? Que bênção. E hoje nós vamos chamar um apresentador da Novo Tempo muito conhecido, o nosso amigo pastor Arilton. Pastor Arilton, diga aí, qual que é a dica de hoje? Guie seus alunos à palavra para que busquem respostas aos problemas da vida. Os princípios da verdade gravados no coração, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, produzirão corretas ações, como disse Ellen G. White em Conselhos sobre Escola Sabatina, página 68. Procure saber as dificuldades de aprendizagem de cada aluno e também os estilos de aprendizagem deles. Alguns crescem mais diante de ilustrações verbais, outros gostam de falar ou ver objetos alusivos ao assunto, entre outros. Mas, na maioria dos casos, é melhor evitar discussões filosóficas e temas irrelevantes. Faça uso de situações da vida diária, para que todos possam se identificar e compreender melhor o estudo. Mostre como a Bíblia responde às dúvidas existenciais de forma pessoal. Professor, a dica de hoje é para que você não se esqueça de que o Evangelho deve ser relevante para aqui e agora. Obrigado, pastor Arilton. Professor, vamos lá. A lição dessa semana, ela é muito especial, pastor. Porque desde o começo nós falávamos, né? A lição de Isaías vai ser boa, vai ser legal, vai ser boa, vai ser legal. E hoje nós encontramos, talvez, a virada dessa lição. Estamos começando uma fase diferente da lição desse trimestre em Isaías. E nós hoje vamos nos concentrar no capítulo 40 de Isaías. Pastor Patrick, nós vamos ver então por que o capítulo 40 é importante. Nós vamos ver a figura de autores masculino e feminino, questão da idolatria, questão da misericórdia e compaixão. Pastor, vamos lá. O que você quer começar aí pra gente? Vamos lá, pastor Bruno, querido professor que nos acompanha. Uma pergunta na mira do fogo aqui para o pastor Bruno. Ok? Lá. Quantos livros temos na Bíblia? 66 livros. 66. Antigo Testamento? Nós temos 39. 39. Novo Testamento? 27. O capítulo 1 até o capítulo 39 do profeta Isaías, ele vem falando de juízo contra as nações no Oriente Médio. Do capítulo 40
até o 66 são 27 capítulos, ok? Como se fosse o Novo Testamento. Como né? se fosse o Novo Testamento, onde agora Deus consola, onde Deus apresenta a graça, onde Deus apresenta a renovação da aliança. E aqui, pastor Patrick, a gente também pode chamar Isaías como um tipo de contraste, né? Porque Sim. ele vai fazer esse contraste como o Antigo e Novo Testamento, mas não é um contraste que se afastam, eles se unem. Justamente. Assim como a Bíblia, então, tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 39, um assunto. Do capítulo 40 até o 66, um outro assunto. E eu estava dando uma olhada nas próximas lições, elas Aham. estão muito lindas, elas estão nessa linha. Então vai ser essa parte que a gente começa hoje, ela dá uma virada realmente nesse estudo que estamos fazendo. Saímos agora da linguagem de juízos, né? De juízo, de condenação, de punição, e entramos agora numa mensagem de graça. Amigo, não esqueça uma coisa: todas as promessas de Deus são condicionais. Deus profetizou julgamento para Nínive. Se o povo não se arrependesse, o juízo viria. Seria cumprido. Seria cumprido. O povo se arrependeu, Deus muda a história. E era isso que Isaías queria que ficasse claro e nítido na cabeça do povo. Olha, Uma lição de arrependimento, a Justamente. salvação, né? Isso Que aí. tem essa fórmula. Isso aí. Então, pastor Bruno, vamos lá. Leia, por favor, o verso para memorizar. Ele é de extrema importância também. Com ok? certeza. Porque ele, na realidade, ele é o contexto de Isaías capítulo 40. Ele está lá no verso 9. Mas não tem como entender o verso 9 se você, de fato, não estudar aí pelo menos os 11 versos do capítulo 40, né? É isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá então. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Ok, aqui quem fala é o profeta Isaías. Ok. Essa voz é do profeta Isaías. Mas sabe o que é interessante, pastor Bruno? O verso 1 e o verso 2, o profeta inicia ouvindo a voz de Deus. O verso 1 e o verso 2 é Deus falando. Que são os versos mais famosos. São os aqui, versos né? mais famosos do famosos capítulo aqui. 40, porque Ok. agora é Deus que está falando ao profeta. E a voz de Deus aqui é apresentada com 4P. 4P? 4P. Ué, professor, vamos ver aí. Que 4P Vamos lá, então? são esses Olha, aí? dentro de Deus falando, ok? Vamos lá. Ouvindo a voz de Deus. Então, vamos lá. Vamos lá? Diga aí. Capítulo 40, verso 1 e verso 2. 2. Deus fala do primeiro P, perdão. Perdão? Você lê aí o verso 1 e o verso 2, você percebe que ele está falando de perdão. O verso 3 e o verso 5, ele está falando de providência. Providência. Né? O que ele estaria Ok. fazendo em favor do povo. Ok. Certo? O terceiro P é a promessa. Versos Promessa. 6 e 8. 6 e 8, ok. Ok? E os versos 9 a 11, paz. Então nós encontramos aqui Então vamos lá. os 4 P. Recapitulando. Vamos lá então? Perdão, Ok. providência, promessa e paz. Já até o verso 11. Até o verso 11. É do 12 em diante a gente tem um outro assunto Outro também, assunto, né? Outro aí assunto. muda Mas a vamos lá, é história. legal Como esses eu disse, 4 então, P's aí, hein? O bloco de estudo proposto pelo autor da lição desta semana é o verso 1 até o verso 11, né? Sim. A gente trabalhou muito. Foi E bem eu não legal. posso esquecer, pastor Bruno, que o capítulo 40 do profeta Isaías é um capítulo ambíguo. Por que é ambíguo? Ele tem 2 acontecimentos. Bom, professor, essa aqui é importante, que essa dica ela ajuda pra caramba a sua lição inteira. Presta atenção Justamente, aqui, ó. porque a primeira fala é para Israel geográfico, Local. Circunstancial. Israel nação. Ok. A segunda fala, Israel espiritual, Ou seja, futuro. futuro. Ok, Então, ok. essa semana até uma Isso aí. irmã lá de São José do Vale do Rio Preto, a irmã Rose, sempre nos acompanha também. Que legal. Ela fez a pergunta: pastor, o profeta Isaías está falando do primeiro advento ou da segunda vinda de Cristo? Eu falei: irmã, das duas. É. O primeiro contexto tem a ver com o primeiro, né? Sim. O primeiro advento, a gente vai Aham. ver isso aqui logo mais.
Mas, sem dúvida, o capítulo 40, ele aponta para o futuro. Justamente. Tem a ver com remanescentes, né, e tal. A gente vai ver isso daqui a pouco. Só prestar atenção em uma das falas de Cristo, paz. O profeta Isaías está falando, e ele trará paz. Ok. Cristo, quando inicia o ministério, ele diz o quê? Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Eu vim trazer espada. Então você percebe que Isaías não fala de paz no primeiro advento. Ok. Ele está falando da segunda vinda de Cristo. Amigo, a lição tem muito assunto. Não, tem muito assunto. Vamos lá que eu quero falar um pouquinho daqui Fale a pouco. agora, pastor Bruno, vamos lá. Não, você falou dos 4 P's, e um dos P's aí é o verso 6 e 8. Isso. O 8 é um dos versos mais famosos da Bíblia. Aham. E a E promessa, aqui, né? Claro, que tem a ver o P de promessa. Isso aí. E o verso 8, ele fala da palavra que permanece para sempre. Eu quero tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente aí, lá segunda, terça-feira. Vamos lá então. Vamos lá então. Lição de domingo. A lição de domingo fala assim, consolo para o futuro. Quando o profeta Isaías começa falando no capítulo 40, a partir do verso 3, por que eu estou frisando? Porque o verso 1 e o verso 2 é Deus. É Deus falando. Agora ali. é o profeta Isaías. E o profeta Isaías, quando ele abre a sua fala a partir do verso 3, tem uma dúvida aqui. Dúvida? Sim. Que Alguns dúvida? querem dizer que o profeta estava falando da Síria. Querem falar e afirmar, olha, o profeta não estava falando de Babilônia. Ele estava profetizando sobre a Síria. Só que tem uns detalhes, pastor. Vamos lá. Detalhe número 1. A Síria não invadiu Jerusalém. Esse já é um grande detalhe, né? Segundo, eu gostaria que você pudesse ler para mim o profeta Isaías, capítulo 39, verso 7. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Qual foi o reino que levou um grupo de judeus para o palácio para servir com eunucos? A Síria ou Babilônia? O famoso Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nós sabemos que um desses eunucos era Daniel. Sadraque, Mesaque, Abidnego. Ananias, Misael. Justamente, Isaías. são seus nomes originais, né? Ok? O capítulo 40, ele continua o capítulo 39. Ele dá uma deixa fundamental. Justamente. Então, o verso 7 é o pulo do gato. O verso 7 aí fortifica a ideia que o profeta está falando de Babilônia e o livramento do cativeiro, que seria 70 anos, de acordo com o profeta Jeremias no capítulo 25. Sim, a duração, né? A duração, o tempo que ficariam ali em E cativo. a própria lição, né, se você der uma estudada aí com mais atenção, você vai ver que quando Isaías ele fala sobre Babilônia, isso acontece mais de 100 anos depois, né? Justamente. Ou seja, ele fala agora como se estivesse preparando essa geração para que ensinasse a sua segunda geração, a terceira geração, e eles já estivessem preparados. Talvez Isaías estivesse nos ensinando aqui a ideia de esperar mesmo, porque Deus ele fez a promessa e ele vai cumprir. Sim, verdade, pastor. E outra coisa também que encontramos aí no capítulo 40, o verso 1, o verso 2 e o verso 2. Por que eu repeti o verso 2 duas vezes, né? Porque podemos colocar assim, 2A, 2B. Ah, aí sim. Vamos lá. Qual é o 2A Vamos lá, e o então. 2B? Capítulo 40, verso 1. Deus está prometendo que ele vai renovar a aliança com o homem. Só que lembrando, um parênteses aqui, não foi Deus que violou a aliança. É o homem que viola a aliança com Deus. Inclusive, pastor, eu diria que a palavra-chave para essa lição seria aliança. Justamente. E foi o tema da primeira lição, lembra? A primeira lição. E a gente vai estudar aliança na lição do próximo trimestre. Né? Tem mais essa. Porque o capítulo 1, pastor, já estudou a palavra? O capítulo 1, lembra que nós falamos, amigo, quer entender o livro do profeta Isaías? Estuda o tema da aliança. Isso, você falou, a gente comentou isso aqui. O capítulo 40, eu falo de aliança porque ele diz assim, consolem o meu povo. Então aqui é notório que Deus ele está se preocupando em cumprir a sua parte da aliança. 2A. Vamos lá, qual é o 2A? Capítulo 40, verso 2, coloca aí 2A. O cativeiro terá um fim. Ok. Deus está dizendo, olha, vocês serão levados. Aqui diz, né? Posso ler aqui, Claro, pastor? por favor. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão acabou. Olha aí. Só que ele não tinha nem começado. Pois é.
E ele já está dando fim. Já está falando que terminou. Interessante, né? Esse é o A. 2B. Que a- Pecados perdoados. Que a Pode ler. sua iniquidade está perdoada. Olha que interessante. O profeta Isaías está dizendo assim, ó, eu trago uma mensagem de consolo. E a mensagem de consolo é: Deus vai restabelecer a aliança dele conosco novamente. Apesar que nós somos a falha. A segunda, Deus vai nos libertar do cativeiro. E Isaías nem chegou aí por cativeiro, né? Sabemos que ele foi morto por Manassés, filho de Ezequias. E agora, Deus também está dizendo, e os seus pecados ou a sua iniquidade será perdoada. Essa aqui é uma das promessas mais lindas da Bíblia, né? A condição do ser humano, conforme Romanos capítulo 5, verso 12. Nós já nascemos já em pecado. E aqui Cristo, Deus, né, está dizendo, eu vou perdoar. Isso é muito inclusivo, isso é muito misericordioso, isso é muito carinhoso. Deus dizer para todas as pessoas, eu quero perdoar os seus pecados. E eu vou fazer isso. E o interessante, pastor Bruno, que eu não peco para ser pecador, viu? Ah, é? Não, eu peco porque eu já sou pecador. É natural, né, pastor? Infelizmente. É natural. Após a queda de Adão e Eva, A nascemos com esse título. A criancinha nasceu ali sem culpa de nada, ela já é pecadora? Sem cometer pecados. E isso é importante porque o professor ele tem que deixar bem claro, se a criancinha que nasceu não é pecadora, ela não precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Esse é um ponto-chave. Segunda-feira, presença, palavra e preparação do caminho. Olha aqui. Essa lição. O texto aqui ele é riquíssimo. Riquíssimo. Porque Isaías 40, eu já disse que é uma profecia dupla. Ok. Ela atende Israel geograficamente, mas torna-se uma profecia messiânica também. Sim, com certeza. E dentro dessa profecia messiânica, temos uma preparação para o Messias. E nós sabemos que a palavra de preparação do caminho, Isaías já começa a falar aqui de João Batista. Eu achei interessante a lição de segunda, porque nas duas perguntas da lição de segunda, você tem blocos específicos onde o autor tenta transmitir essa ideia. Então, na lição de segunda, pastor Patrick, eu, se fosse o professor lá na minha unidade, eu iria trabalhar com as palavras santidade, palavra de Deus e perdão. Sim. E aí, em cima dessas três palavrinhas, a gente vai então trabalhar a ideia. Qual que é a ideia? Quando Deus diz assim, olha, prepare o caminho, aplane as veredas, isso é um chamamento para que o povo se aproxime de Deus com mais maestria, mais foco, originalidade, participando de um processo. Esse é o que eu chamo de santidade. Este texto, ele não pode ter o quesito geográfico de forma alguma. Por quê? Porque os reis, eles eram transportados por escravos. Ok. As estradas eram totalmente irregulares. Né? Então, irregulares. O rei balançava muito ali. E algo que não poderia de forma alguma incomodar o rei. Era incomodar o rei e o rei balançar. Agora você não tinha tratores, não tinha máquinas planas, não tinha asfalto. Como? E você conhece aquela região? Sim. Você esteve lá. Sim. As estradas são terríveis. Muita ondulação. Então você percebe que quando o profeta fala, ele não estava falando dessa estrada. Ele estava falando do desimpedimento espiritual. As barreiras, os buracos, as dificuldades, as irregularidades para que o rei pudesse entrar em nossa vida. Sim, uma reorganização interna, eu com Deus. Por que não dizer uma reforma espiritual? Uma nova aliança. Isso aí. Um assunto que você pode trabalhar aqui, com folga. Verdade. Com muita folga. Bem que a reforma espiritual apresentada em Isaías 40, verso 3, verso 5 é essa: preparar o caminho, endireitar as veredas. Aqui nós temos dois P's, pastor, porque o verso 3 a 5 Sim. é o segundo P, é isso? Isso aí. Providência e promessa. E os versos 6 e 8, promessa. Então a lição de segunda pega esses dois P's. Isso aí. Se o professor quiser trabalhar com essa ideia, fica uma dica aí. Bem colocado, pastor. Então a chave da lição de segunda-feira, João Batista e a preparação
para as veredas, para o caminho do rei que vem. João Batista, ele aplainou o caminho do Messias, ok? E passando João Batista, não teve mais ninguém que aplainou. E aí, pastor, podemos considerar isso? Oh, claro que não. Mas nós somos chamados, né, através do chamamento dos discípulos, o próprio Cristo disse, ide pregar o evangelho, ou seja, ide aplanar o caminho, preparai o caminho para as outras pessoas. Ou seja, nós acabamos entrando também. Somos João Batistas atuais. João Batista preparou para o primeiro advento. E nós para o segundo vinda advento. de Cristo. Excelente, muito bem observado. Ok? Pastor. Terça-feira. Falar em advento aí, aqui Olha aí, terça-feira, né? A origem do evangelismo ou a origem das boas novas da salvação? Mas vamos lá. Aqui fala a primeira pergunta, né, de terça-feira. Tem a ver com a primeira vinda de Cristo, pastor Patrick? Sim, aqui totalmente messiânica, totalmente o primeiro advento. Lembra que eu disse? A lição é ambígua. Sim. 2 fases: libertação do cativeiro e a vinda do Messias. Okay. Nesse caso da lição de terça, o foco é claro, né? A vinda do Messias. Primeira vinda, é a primeira vinda. Por isso que a pergunta de número 5 já abre, é né? letra A. É Letra a vinda A, é a de primeira Cristo. vinda. Não tem nem como você escapar. E esse anúncio, aí vamos tratar então sobre a pessoa que parece ou é masculino ou é feminino. Então, pastor Bruno, aqui vem o desacordo teológico. Por que é desacordo? Porque existem aqui, pelo menos, 2 formas de interpretar. Ok. Pode ser interpretado vozes aí no coletivo. Sim. Ou vozes no singular. Eu sou mais a ideia do coletivo. Como nós não podemos bater o martelo, vamos fazer o seguinte: você apresenta os argumentos coletivo e eu apresento o argumento pessoal singular. Ok. Combinado aí, professor? Vamos lá. Beleza. Começa com você. Então vamos lá. Quando o professor dá uma lidinha aqui em toda a lição, na parte de terça-feira dá a impressão que o masculino ele entra e como se fosse um arauto, né, essa expressão utilizada. Mas quando você lê este livro aqui, né, que a gente até mostrou, né, o comentário bíblico, a gente percebe que o arauto feminino ele está com seus pronomes muito mais em evidência do que o masculino, dando a ideia de que este arauto feminino ele está se direcionando à noiva de Cristo, à noiva que está recebendo o Messias. Como o primeiro advento tem a ver com a preparação para o segundo advento, é óbvio que esta Jerusalém, ela não pode ser tratada com um aspecto pessoal, ela tem que ser tratada em um aspecto coletivo, onde o Messias vem para o seu povo, através do primeiro verso, consolai o meu povo. Nós temos aqui, pastor Patrick, uma ideia de coletividade trabalhada por causa da figura de Jerusalém como noiva e o remanescente fazendo parte, esse enxerto, né, fazendo parte deste povo Israel espiritual. Pastor Patrick, existe também o argumento personalizado aí desta promessa. Para 3 personagens do Novo Testamento. Então, 2 masculinos e 1 feminino. Ok. E a voz feminina aparece no verso 9, do capítulo 40. Então, eu vou colocar um quadro na tela aí. Vamos lá então. Vamos colocar um quadro para que você possa ver esse paralelo. Tudo bem? Vamos lá então. Nós temos aqui algumas referências. Por exemplo, Isaías capítulo 40, verso 10, vem a fala: eis que o Senhor Deus virá com poder. Muitos estudiosos colocam essa voz como sendo de Simeão, que vai aparecer em Lucas 2:32, quando ele faz o anúncio que o Messias seria a glória do seu povo. Quando José e Maria foram apresentar Cristo, né, bebezinho ali. E aí ele segura a criança nos braços e ele fala: agora eu posso descansar. Então você encontra aí a primeira pessoa. João Batista já trabalhamos, que é o segundo. Já passou. Agora vamos para a voz feminina. A referência é: como pastor apacentará o seu rebanho. Então muitos teólogos batem o martelo que essa voz é de Ana,
uma viúva que também estava no templo. justamente que vivia no templo. E ela então diz que o Messias seria a redenção do seu povo, que está no capítulo 2, verso 38 de Lucas, ok? Então você tem essas duas posições que não tem martelo batido. Tudo bem para você? Pode ser uma boa interpretação, Justamente. mas ainda não é tão Está unânime. no campo da conjecturação, Sim. da hipótese. Ok. Então, seria interessante, professor, você apresentar os dois tópicos, 2 pontos para a classe e mostrar, olha, Sim. aqui nós não temos uma luz concreta se é A ou se é B. De qualquer forma, nenhuma das duas visões, coletiva e pessoal, ela fere os princípios Nenhum bíblicos, momento. ela foge do que a igreja acredita, ou ela atrapalha o entendimento do Messias ou da lição que a gente não atrapalha. As duas interpretações, elas podem ser encaixadas com tranquilidade. Porque as duas fortalecem a mensagem messiânica. Ok. As duas fortalecem. Então isso aí é indiscutível, ok? Não tem nenhum problema. Aí vai do professor, né? Se ele quer enfatizar um pouquinho mais. A sua resiliência tal. aí, a sua jogada de Mas- cintura, você já faz isso com maestria aí na sua classe, né? É isso aí. Ok, quarta-feira, pastor Bruno. Criador misericordioso. Essa aqui talvez seja a parte mais gostosa da lição. Saímos do primeiro bloco, verso 1 a 11. Ok. Agora partimos para o segundo bloco. Isso, essa é a parte mais... Ok? Então agora Legal, nós temos aí algo interessante, que o profeta Isaías, ele apresenta atributos divinos. E todos os atributos divinos que são apresentados na Bíblia é Deus usando graça e misericórdia para conosco. Por exemplo, ele é criador, mas é mantenedor. Ele não apenas cria, Ele não cria e deixa, né? ele mantém, é Ele tá graça. ali. Ok. Ok? E essa graça é chamada de graça geral. A mesma chuva que cai para o justo, cai para o injusto. Não é? O mesmo sol que brilha para o justo, brilha para o injusto. Então é chamada de graça geral. Você tem a graça especial, que não é um assunto aqui. Mas dentro desse contexto de graça e de misericórdia, Isaías capítulo 40, aí a partir do verso 12 a 31, ele apresenta 3 atributos que cabem somente a Deus, e ele utiliza esses 3 atributos como graça para o ser humano. Quais são esses 3 atributos? Isaías apresenta onipotência, Ok. onisciência Ok. e onipresença. Inclusive, esses atributos estão aqui trabalhando nas 3 perguntas aqui Justamente. do dia de quarta-feira. Isso aí. Pastor Bruno, por exemplo, o que é onipotência? Onipotente significa que Deus tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Deus não tem um ponto fraco, né? Não existe um ponto fraco. Não existe. Ele é superior a todas Justamente. as coisas. Segundo, ele é onisciente. Ok. O que significa isso? Que Deus tem conhecimento do passado, do presente e do futuro. Aqui entra a questão de tempo, né? Aham. Que o senhor está utilizando para exemplificar. Mas se a gente pegar a comparação com o onipotente, também é a mesma coisa. Sim. Deus, a sabedoria de Deus, ela é superior a todas as outras. Né? Inclusive, ele sabe o que você está pensando aí nesse exato momento, né? Então, onisciência. E, por fim, apresenta também a onipresença. Deus é onipresente. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há nada que foge dos seus olhos, pastor? Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Olha o Salmo 139, Davi se assusta. Sim, sim. É um dos salmos mais lindos da Bíblia. Justamente. Inclusive, pastor, posso dar uma palhinha aqui nessa sua fala? Deve. A lição de sexta-feira, ela tem uma parte que fala sobre o espírito de profecia. Uhum. E aqui dá a impressão que a lei do amor de Deus, ela foi falsamente apresentada pelo inimigo para enganar o povo da época. Sim. E uma das coisas que nos engana hoje em dia também, pastor, é essa restrição que nós entendemos. Será que Deus não tem algum tipo de limite, alguma coisa que não se encaixa na nossa cabeça? Será que a ciência prova e não prova? Então o professor, aqui na lição de sexta, ele pode trabalhar exatamente com a questão do orgulho, a questão da arrogância. Será que Deus é superior a isso daqui? Será que não existe uma lição para nós
podermos entender esses desafios que muitas vezes não é para o povo, é para mim. Isso daí o professor, se quiser, ele pode trabalhar, porque essa parte dos versos 12 a 31, essa segunda parte de Isaías 40, ela tem um aspecto mais desafiador. Verdade. Mas vamos lá, pastor. A lição de quarta, ela trabalha eu achei muito legal essa parte de misericórdia, poder. Faz um jogo, né? Esse joguinho. Eu achei muito interessante como o autor ele trabalhou essa parte aqui. Justamente, por blocos. O bloco 1 a 5, misericórdia. 3 a 8, poder. 9 a 11, misericórdia. 12 a 26, poder. 27 a 31, misericórdia. Todos os atributos cooperam para a graça. 3 misericórdia, 2 poder. Ou seja, Deus ele tem um aspecto de atração muito forte em Isaías 40. Justamente. Eu acho que Isaías 40 é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, porque parece que Deus ele está se rasgando para mim e para você, dizendo, eu quero você. Agora, pastor Bruno, no meio de tudo isso, a pergunta 7, Isaías ele faz meio que uma provocação, né? Sim. Vocês estão querendo definir Deus? Vocês estão querendo pegar uma imagem e definir Deus? Eu quero dar um texto extra, eu gostaria que você pudesse ler. Vamos lá. Êxodo capítulo 3, o verso 13 e o verso 14. Moisés disse para Deus, eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Que interessante, o que tem a ver isso aí, né? Lembra que a pergunta é retórica, Isaías faz uma pergunta e ele já responde. Okay. Com quem vocês querem comparar a Deus? Né? Por que eu coloquei Êxodo capítulo 3? Porque Moisés, até então ele conhecia Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Até então Moisés ele não tinha um relacionamento vívido, real com Deus. Porque 40 anos ele vive no Egito, o que ele aprende de Deus é que Joquebede, a sua mãe, fala para ele. Okay. Agora ele fica 40 anos... Primeira fase, né? Primeira fase, né? Sua segunda fase de 40 anos, cuidando das ovelhas de Jetro. Ok? O Reuel. É o mesmo nome, né? Para os dois, para ele, né? 2 nomes aí, mas é a mesma pessoa. E agora ele tem uma teofania, que é uma manifestação divina na sarça, que pegava fogo, porém não se consumia. Não se queimava, um milagre, né? Justamente, ela não queimava. E aquilo chama a atenção de Moisés. Moisés sobe, Deus manda ele tirar a sandália dos pés. E ele explica, Moisés, saiba de uma coisa, a terra que pisa é santa. Pastor Bruno, a terra, a igreja, os locais não são santos por si mesmos. O local se torna santo quando Deus está presente. Hoje tem muita gente que santifica as coisas. É verdade. Não é? Infelizmente. Eu já vi dia alguém pegou a salva para colocar um papelzinho para sorteio. O irmão falou, pelo amor de Deus, não faça isso não, isso é pecado, isso é abominação. Está pegando algo santificado para jogos. Uma que não era jogos, né? Mas enfim, a ideia da pessoa, né? Justamente. Ela colocou um grau de importância ali. Em santificar as coisas. As coisas se tornam santas com a presença de Deus. Nada é santo por si mesmo. Nada é santo por si mesmo. É só quando Deus está que por um lado até um alívio, né? Porque quando você vai para o Novo Testamento, né? Onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Puxa, não é gostoso saber que Deus está ali com a gente, né? Ele quer, entre aspas, compartilhar a sua santidade com a gente. Justo. Entre aspas, é claro. Mas vamos lá, o nome, vamos lá. Quem eu sou? Deus deu uma resposta. Fantástica. Eu sou o que sou. Essa expressão no hebraico, Moisés entendeu corretamente. Porque Deus estava dizendo assim, Moisés, não tente me limitar com um nome. Porque nenhum nome dado na Bíblia é pronome pessoal para Deus. É atributivo. É o Shaddai, poderoso, Elohim, criador, não é? Posso dar Claro. Além disso, Deus ele não utiliza artigo, né? Eu não sou.
o Deus e não sou um Deus. Ele vai direto. Eu sou. E aí ele dá uma ênfase. Eu sou. Aí Moisés ia perguntar, você é o quê? O que sou. Olha que interessante. Como é que Deus ele trabalha? Então, qual é a jogada aqui, pastor Bruno? Por que eu coloquei isso? Não tem como comparar Deus a nada. Mas Deus estava dizendo, Moisés, quer saber quem eu sou? Se você está cansado, eu sou o seu descanso. Se você está em guerra, eu sou a sua paz. Se você está doente, eu sou a sua cura. Sabe quem eu sou? Tudo aquilo que você precisa para viver. Nossa, é bonito, hein? Essa é legal. Eu sou o que sou. Muito, muito legal essa aí, pastor. Deus seja louvado por isso, né? Claro, aqui a lição de quarta-feira, ela está tentando mostrar que Deus ele é capaz de resolver esse problema. Então nada se compara a Ele. Porque Ele é capaz de fazer isso. Quinta-feira, caminhando para hein? o final, e aí começa com um problema terrível. Pois é. Assolou o povo de Israel do passado, assola o povo de Deus até hoje. Um tema chamado de idolatria. Mas isso é só do passado, né, pastor? Hoje em dia a gente não tem problema com idolatria. Só que não. E muito, não, né? Muito. E muito. Porque assim, pastor Bruno, é interessante que o problema da idolatria é chamado de adultério espiritual. Né? O autor da lição apresenta, Sim, né? Que é chamado de adultério eu acho espiritual. muito feliz essa ideia, muito feliz. E é a razão de ser do profeta Oséias. Oséias? Deus faz aquela ilustração do casamento com uma prostituta. Ele manda ele tomar, ela adultera, né? Okay, depois ela foge, ele perdoa, ela vai de novo. Atrás. E Deus estava falando justamente da idolatria do povo. Deus ele quer apresentar o seu caráter para que as pessoas tenham constrangimento em trair a Deus. Isso aí. Nós não somos convidados a trair a Deus, nós somos convidados a fazer uma aliança com Ele, porque o seu caráter é todo amoroso. E aqui entra a questão, nós muitas vezes tiramos Deus do seu lugar, e aí, quando colocamos outra coisa no seu lugar, isso nós podemos chamar de idolatria. Paulo chama amor ao dinheiro como a pior delas, avareza como idolatria. Sim. Pastor Bruno, 2 textos extra. Vamos lá. Mateus 6,33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Você quer saber se cometemos idolatria ou não? O que está em primeiro lugar no seu coração? O reino de Deus ou as coisas? Ou o reino do mundo, né? O reino do mundo está aí nas coisas, né? Exatamente. Qual é o segundo texto extra? Êxodo 20. Os 10 mandamentos. O que tem a ver agora? O que tem a ver Mateus 6,33 com Êxodo 20? Opa, tem muita coisa aí, pastor. Ok? Qual é o primeiro mandamento, pastor Bruno? Bom, o primeiro é, né, só existe eu de Deus, não existe outro Deus aí. Então, primeiro? Esse é o primeiro mandamento. Não terás Deus. outros deuses, só eu que existe. Qual é o último mandamento? Bom, então, está aqui. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Coisa alguma, né? Você percebe o seguinte, olha, os 10 mandamentos começam com Deus, termina com as coisas. Mateus 6,33 começa com Deus E termina com as coisas. Quer saber se você comete idolatria ou não? É só fazer A inversão. É isso aí. Quem está em primeiro lugar no seu coração? Deus ou as coisas? Interessante, né? Dá para trabalhar muita coisa aqui Muito. também com a lição de quinta-feira. A lição de quinta eu achei interessante que o professor, eu trabalharia com a ideia da autoajuda que hoje, no nosso contexto, parece ser cada vez mais um assunto mais, vamos dizer assim, ele entra de maneira bem sutil, né? E isso tem preocupado bastante. Porque na realidade eu não preciso de autoajuda. Eu preciso da ajuda que vem do alto, né? Boa, essa foi boa. É isso Amigo, aí, pastor. chegamos ao fim. Puxa. Eu queria trabalhar mais tempo Tem com você. coisa boa para Tem trabalhar muito aí. assunto aqui, mas infelizmente o nosso tempo não nos permite. Pastor Bruno, obrigado. Imagina. Obrigado, querido professor. Aquele recadinho do coração para você, porque eu estudo a lição. E você?
Rapaz, você Rapaz, preparado aí, moço. eu transformei a lição. Eu tô vendo. Transformei ela. Vamos lá. Tá vendo aí como é que fica, ó? Você limita. Ah, você conhece o pastor Patrick? Conheço, baixinho, moreninho. Conhece o pastor Bruno? Conheço, barbudo, tal. Ah, já ganhei outro apelido. Ah, Agora você é o Patrick, eu sou o Bob Esponja Barbudo. olha aí, tá vendo, amigos? Como é que a gente sofre aí? Como é que Isso pode, bullying, né, Zé? Olha aí, ó. bullying. Vamos lá, obrigado, viu? Poxa, eu sou o Patrick, eu sou uma estrela rosa. Aí me quebrou. Cara, foi massa, hein? Conteúdo.